Começou. Boa tarde para quem está aqui comigo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo gravado. E hoje a gente vai falar sobre formulação de caso. Eu mandei para vocês o formulário perguntando sobre a afinidade que vocês tinham com a formulação. Mas aí eu vou perguntar novamente. Se vocês sentirem à vontade, vocês me falem. De 1 a 10, o quanto que vocês acreditam que vocês dominam a formulação de caso? Acho que 0. 4. Uma nota melhorzinha. Não, eu diria que 60% eu fecho. Ah, agora ela tá racional. Então 3, tá bom. Voltamos para 4 de novo. Vocês acham que tá... Se vocês não quiserem falar exatamente a nota, pode falar assim, tá acima ou tá abaixo da média? Olha, eu estou abaixo da média. 6. Pronto, vamos descobrir aqui hoje o quanto que vocês realmente estão abaixo da média ou não. Bora embora. Eu trouxe essa frasezinha, vocês sabem que eu gosto de trazer essas frases, e a de hoje é de Star Wars, para ser mais nerd possível, que é: lembre-se sempre, o seu foco determina a sua realidade. Por que eu trouxe essa frase aqui? Porque, como eu já falei muitas vezes para muitas de vocês, muitas das nossas habilidades, elas vão se estabelecer dependendo do quanto que você pratica elas. E aí, o que eu percebo em relação à formulação? Por ser uma coisa muito ansiogênica, Silvia, eu vou fechar aqui que está dando um retorno no teu, tá? Você abre quando eu falar. Por ser uma coisa muito ansiogênica, a gente acaba se afastando disso, né? Então, você até coloca lá na tua agenda que você vai fazer a formulação, que você vai sentar hoje, você vai, de fato, analisar os seus casos, mas aí você não vai, não consegue. E aí, quanto mais você se afasta disso, mais difícil vai ser. Então, eu trouxe essa frase justamente para lembrar que muito da nossa dificuldade é justamente porque a gente não tem um hábito de fazer. E vai ser a partir desse hábito que a gente vai conseguir, de fato, se aprimorar. Bom, os objetivos da aula. Compreender a importância da formulação, aprender a organizar informações clínicas de forma estruturada, desenvolver estratégias para identificar crenças centrais, que eu percebi que muitas de vocês colocou lá no formulário, que era uma questão, né, justamente essa identificação da crença, transformar a formulação em um plano terapêutico e praticar a formulação com casos clínicos. Esses aqui vão ser os objetivos e eles foram determinados segundo o que vocês colocaram lá naquele formulário. A formulação, mas o que é a formulação ao certo? Aliás, eu vou até voltar aqui que eu dei spoiler. Primeiro eu quero que vocês me digam o que vocês acham que é a formulação. Em poucas palavras. Pode abrir áudio, pode escrever. É uma peste. Era poucas palavras, não uma palavra só, Carol. É o que ela disse? Uma peste. Uma peste. Ai, não, eu acho, né, que a formulação é um resumo do que você colhe do seu paciente. É o entendimento Assim, de como ele inicialmente. funciona, né? Como ele age, o modo dele ser. Como é que ele entende, ele vê o mundo, né? Como ele minimamente, como é que ele raciocina a vida dele, né? Tá, deu para entender mais ou menos o que você quis dizer aí, cara, porque tá... Tá longe o áudio dela. Mas eu para entender. Ela falou que é sobre o paciente, o que ele quer dizer, algum sentido. Eu não peguei muita coisa, não. Também Tá ruim aqui minha internet, mas eu tentei dizer que é a forma que ele pensa. A gente tem que entender como ele sente e se vê no mundo, né? Minimamente a gente tem como se a gente conseguisse ter um pouco mais de aproximação da forma dele ser. É um dos pontos da formulação. Quem mais vai testar aí? Ela falou tão difícil que eu não entendi. Ninguém? Alguém colocou lá no chat, eu acho. Deixa eu ver.
Acho que a formulação de caso é uma ferramenta que te ajuda a organizar as informações. É como se fosse um guia do paciente. Perfeito. Eu acho que é isso aqui. Você vai ver que foi basicamente isso que eu coloquei no outro slide. É como se fosse um guia, como se fosse um mapa, né, um apanhado das principais informações. O que a Carol falou faz sentido, mas ela faz sentido quando a gente vai olhar a conceituação. Na conceituação, sim, eu vou ter que entender como que o meu paciente entende o mundo, como ele interpreta, qual é a visão dele. Mas a conceituação é uma das partes da formulação. E aí, por isso que eu acho que ficou um pouco confuso. Mas a formulação em si, ela é esse documento, essa ferramenta que vai te guiar a avaliar, a conceituar, a planejar e a entender os resultados. E eu vou enfatizar bastante também a questão dos resultados, apesar da formulação que eu trouxe aqui para vocês não ter isso, porque a gente precisa também ter o cuidado de observar os resultados desde a primeira sessão, porque eles estão lá. Quer ver um caso simples? A maioria dos pacientes que vai chegar para vocês na primeira sessão de atendimento, né, na sessão de avaliação, aliás, eles vão chegar tímidos, eles vão chegar mais reservados, mais quietinhos, um pouco desconfiados, sem entender muito bem como que funciona. Qual que vai ser o teu primeiro objetivo ali, vendo esse paciente mais retraído? Fiz uma pergunta por ele. Desculpa. Não, imagina. Eu acho que seria justamente você criar um vínculo com ele, fazer ele se sentir confortável para cada vez ele se soltando mais. Perfeito. Então, eu coloquei também acolher e criar vínculo. O que você ia falar, Cícera? Eu não escutei a pergunta, eu tive que dar uma saída para ver o portão. Tudo bem, eu perguntei assim, na primeira sessão, geralmente o paciente está mais tímido, mais retraído. Qual que seria seu objetivo vendo esse paciente, né, mais quietinho? Aí as meninas responderam, acolher, criar vínculo, fazer com que ele se solte. E perfeito, é exatamente isso. Exatamente. Muitas vezes você vai conseguir isso já na primeira sessão. No final ele já está um pouco mais solto. Isso já é um resultado. Só que a gente, quando vai colocar na parte de resultados, a gente só quer saber resultados referentes ao objetivo maior do paciente. E aí, esse pequeno resultado que teve ali, você ignora. Isso, a gente faz isso na vida, né? Por exemplo, você quer emagrecer esse ano. Aí você tem um foco de perder 15 quilos esse ano. Enquanto você não perdeu os 15 quilos, você não progrediu. Só que os resultados de você estar indo todos os dias na academia, de você estar se alimentando bem, né, de você não estar comendo nada que não seja saudável, isso aí você ignora. O único resultado que você consegue observar é se você está pesando mais ou menos. A gente faz isso com tudo, a gente sempre olha para o macro, esquece o micro. Então, pincelei só para a gente falar um pouco da importância da gente olhar para esses pequenos resultados que os pacientes têm, até para a gente também se engajar e entender que está, sim, tendo resultado. Então, respondendo a pergunta, a formulação, ela é um documento cujo objetivo é compreender o seu paciente, avaliando, conceituando, planejando o tratamento e analisando os resultados obtidos até aqui. No entanto, como eu falei, a formulação ela pode ser ansiogênica. Então, numa tentativa de torná-la mais simples e objetiva, eu elaborei um documento um pouco mais simplificado para auxiliar vocês a formularem seus pacientes. Se vocês perceberem que essa formulação que eu vou trazer aqui ainda está um pouco escassa, pode ir para aquela maior que vocês já conhecem, pode ir mexendo nela, colocando outros conceitos que vocês acreditam, mas essa eu diminuí bastante justamente para a gente ir num nível mais iniciante, para pegar o jeito. Então, é como se você colocasse rodinhas na sua bicicleta. Depois que você vê que já está conseguindo andar sozinha, aí você vai para mais avançado. E aí eu trouxe ela aqui. Ainda tem mais uma coisa. Mas por que é importante a gente formular? Porque sem formular os nossos casos, a gente se sente perdido. Uma coisa que eu percebi, tanto na minha experiência como psicóloga, mas também como supervisora, é que muitas vezes as principais dúvidas que a gente tem seriam solucionadas se a gente fechasse uma janela da formulação. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fiz, de fato, uma formulação do início ao fim, né, com todos os dados que eu tinha, eu
planejei levar esse caso para uma supervisão. Quando eu terminei de fazer a formulação, eu percebi que eu não precisava mais levar. Porque a dúvida que eu tinha acabado de ser sanada quando eu terminei de formular. Tanto que já faz mais de um ano que eu não levo um caso para supervisão. O que ajuda muito, porque assim você economiza dinheiro, né? E aí, o que hoje acontece assim, se tiver um caso ou outro um pouco mais complicado, eu debato com outros PCs, né? Eu trago para vocês algumas coisas, a gente debate ali, mas eu já tenho mais ou menos um norte, justamente porque está formulado. E aqui, só para a gente frisar que formulação não é a mesma coisa que diagnóstico, porque diagnóstico é a conclusão que a gente chega após uma coleta de dados. E é apenas uma das partes da formulação. Tem muito mais além disso. Aí aqui eu trouxe, depois eu vou disponibilizar para vocês essa formulação. Algumas pessoas já têm, as pessoas que fazem supervisão comigo já têm, mas eu vou disponibilizar para o grupo inteiro, para vocês terem acesso a essa que é um pouco mais sucinta e tem menos informações. E a gente vai agora analisar cada parte dessa formulação aqui. Esse início é bem clássico, eu já vi umas 3 formulações diferentes. Mas por que que a gente precisa, de fato, ter isso aqui? Porque independente de qual seja a tua profissão, você precisa ter esses dados da pessoa que você considera seu cliente. Simples. Então, você precisa saber o nome completo dessa pessoa. Eu já vi pessoas que não sabiam o nome completo, que não sabia a idade, com quem morava, qual que era a sexualidade. Nem às vezes até a profissão passa despercebido. E aí, como que você vai conhecer, de fato, esse paciente se o básico você não está sabendo? E isso aqui, por mais que pareça simples, já vai te dar um norte de como que é esse paciente. Então, se é um paciente que ele tem 35 anos e ele mora com os pais. Por que ele mora com os pais? É uma questão de não ter dinheiro? É uma questão de talvez um emaranhamento dessa família? Ou então é porque os pais precisam de ajuda? O que está acontecendo ali? Só nisso aqui a gente já começa a tentar levantar algumas hipóteses. É uma pessoa que tem uma orientação religiosa, né, evangélica, cristã, mas aí ela traz uma sexualidade uma afetiva. Será que tem uma questão ali? Então, aqui a gente já consegue traçar algumas coisas. E o que eu queria frisar muito para vocês, essas informações vocês têm que coletar antes da primeira sessão. Ah, mas como que eu vou fazer isso? O paciente chegou, está interessado na sua sessão, você passou todas as informações, ele agendou lá, mande um formulário para esse paciente colocar todas essas informações. Por quê? Porque se você for coletar isso numa sessão, é chato. Parece a pesquisa do IBGE, que uma pessoa... E eu já fui a paciente da psicóloga que ficava assim, qual é o seu nome completo? Qual a cidade? Mora com quem? Gente, é que na época eu era uma simples estudante e aí eu achei normal. Mas hoje vendo, a primeira sessão foi totalmente não proveitosa para mim, porque foi só para ela coletar meus dados. E aí eu não falei nada do que eu queria falar. Ela foi saber da minha demanda na segunda sessão, ou seja, eu tive que esperar 2 semanas para falar da minha demanda. Pode falar, Isa. A minha dúvida é em questão, por exemplo, quem atende por plano de saúde, né? Como é que vai ser assim? Porque eu só vou ter contato com essa pessoa a primeira vez quando ela chegar para mim, no consultório. Uhum. Aí você pode adaptar no sentido de você dar o formulário para ela, ali na sessão, e você pode deixar até para coletar depois, mas ela responde em outro momento da sessão, ou ela te devolve em outro momento. Porque, de verdade, você pode até pegar algumas coisas que tem aqui na conversa de uma forma tranquila, mas muitas dessas perguntas é chato ficar respondendo ali. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, eu sei que a Judite, ela faz isso. Ela deixa formulários e até escalas na recepção para o paciente responder antes dele entrar.
Se não for possível de fazer isso, de ele responder antes dele entrar, você pode dar o formulário na sessão mesmo, mas aí primeiro você foca em coletar as outras informações que sejam mais pertinentes, ele depois responde ali, e aí você só anexa essas informações e segue. Dá para a gente pensar em adaptar de uma forma desse jeito. Eu costumo mandar na primeira sessão. Eu atendo o paciente, acolho, conheço, escuto a queixa, demanda do dia, a tristeza, a angústia, e não falo nada sobre o assunto. Aí, quando termino, digo, olha, eu tenho um questionáriozinho que você me dá informações da sua vida, que foi um questionário esse que eu criei, da sua história lá de trás, e para eu entender até um pouco mais sobre como você está no momento, você pode preenchê-lo? Aí eu deixo com a pessoa, às vezes ela responde na primeira semana, na segunda. Pode fazer isso também. Se você conseguir coletar antes da primeira sessão, ótimo. Isso. Se não for possível, dá ali o formulário para a pessoa, ela responde, 5 minutinhos ela responde isso daqui, e você continua a sessão tranquilamente. Você pode deixar o formulário com ela 5 minutos antes dela entrar na sua sala, por exemplo, ela está ali esperando dar o tempo. Enfim, dá para a gente tentar adaptar de segundo a nossa realidade, mas porque, de fato, são dados que a gente precisa ter, porque são dados de prontuário, mas são dados chatos da gente ficar perguntando dessa forma. Se você souber perguntar dentro da entrevista semi-estruturada, ok, mas o que eu mais vejo é essa entrevista do IBGE mesmo, que a pessoa fica só perguntando ali para marcar num papel. E aí isso, de fato, é muito chato, não vai vincular com o teu paciente. O que eu faço? Eu faço muito parecido com a Cícera. Marcou, o paciente falou, Camila, quero o teu horário. Pronto. Vou agendar aqui, e aí eu já mando o textinho com esse formulário falando, olha, para que a nossa sessão seja mais dinâmica, para que a gente possa focar naquilo que de fato é importante para você, estou te mandando esse formulário para coletar algumas informações muito simples, e aí você me retorna antes da primeira sessão? Pronto, porque aqui, nesse formulário que eu mando, tem também algumas questões sobre demandas. E aí eu já tenho uma noção do que eu vou trabalhar com esse paciente. Eu já consigo montar na minha cabeça quais perguntas eu, de fato, preciso fazer para esse paciente, para não ser pega de surpresa. Mas se não der para perguntar a demanda, enfim, pelo menos essas aqui que são mais chatinhas, vocês tentam mandar um pouco antes. Tá? E aqui a gente chegou, de fato, na parte que todo mundo adora, que é a avaliação. Como eu falei, a demanda você pode questionar antes, até no primeiro contato que o paciente faz com você, né? Por que você procurou, o que você está buscando, o que te fez buscar a terapia, você já consegue ter ali um norte, e aí isso já consegue te ajudar a preparar a primeira sessão. Mas eu vou deixar bem claro uma coisa. Por que você procurou demanda principal e demanda secundária são coisas diferentes. A demanda principal pode até ser o motivo pelo qual ele procurou, mas não necessariamente o motivo pelo qual ele procurou será a demanda principal. Vocês conseguem pensar num exemplo de um caso em que o paciente busca atendimento por uma coisa, mas não vai ser a demanda principal dele? Pode ser, por exemplo, eu vim porque eu estou ansioso, mas aí depois ele descobre que tem TAG? Não sabe? É parecido, TAG, eu estou ansioso. Eu pensei numa clássica, quer ver? Eu acho que todo mundo já aprendeu essa. O paciente chega para você e fala que ele veio se conhecer. Aí, na primeira sessão mesmo, você coletando dados, você percebe que, na verdade, essa pessoa tem alguma questão, além disso, dele querer se conhecer. Então, a demanda principal, a gente pode até colocar autoconhecimento, mas aí a demanda principal vira essa outra questão. Por exemplo, o que acontecia muito comigo. Eu vim porque eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou. Eu atendo muito psicólogo e estudante, né? Aí falava assim, é porque eu estou fazendo psicologia e tem que... Era essa a demanda. Eu estou fazendo psicologia e é obrigatório a gente fazer terapia, então eu estou aqui. Isso não é demanda. O que eu faço com isso? Mas aí, analisando a pessoa, eu via que tinha uma ansiedade, tinha um possível desamparo, tinha um perfeccionismo, que é clássico da nossa profissão, né?
E aí a demanda principal não era mais só o autoconhecimento. Era essa ansiedade, era esse desamparo, era essa autocobrança que o paciente apresentou. Ah, então você vai deixar de lado o autoconhecimento? Não. Porque quando eu estou analisando ali, avaliando a demanda dele, uma das premissas que eu tenho que fazer é justamente devolver para ele o que eu estou aprendendo. Então, se eu estou entendendo o padrão de ansiedade do meu paciente, eu preciso psicoeducar ele. E isso, de qualquer forma, é um autoconhecimento. Agora, ele sabe um pouco mais sobre ele. Só que não é o meu foco principal. O meu foco principal é a ansiedade. Então, diferenciando. Por que ele procurou acompanhamento? Não, o motivo que trouxe ele à terapia. Pode ser algo, realmente, ele falar assim, eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho TDAH, muito comum. Já veio uma falando que eu acho que eu tenho um borderline. Isso aqui foi maravilhosa. Ela só era um pouco impulsiva só, mas ela não tinha borderline, não. Até porque ninguém tem, né? Se é. E a demanda principal é tudo aquilo que o teu paciente verbaliza. Então, ele fala para você que ele quer melhorar a ansiedade, que ele quer melhorar a relação dele com os pais, que ele quer melhorar a produtividade dele do trabalho. Isso é uma demanda principal. Demanda secundária é aquilo que você percebe. Seu paciente não falou exatamente, mas aí no discurso dele, no que ele está trazendo, você percebe que tem outras questões que também precisam ser trabalhadas. Essa vai ser a demanda secundária. E é importante também que você fale para o seu paciente isso em algum momento. Não precisa ser exatamente na primeira sessão, porque às vezes choca, mas é importante que aquele paciente entenda também qual que é o teu objetivo, porque o objetivo do terapeuta e o objetivo do paciente nem sempre é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, só para a gente diferenciar. E aqui é a informação do histórico, pontos relevantes da vida desse paciente. Eu sempre deixo isso aqui para colocar ênfase no que de fato realmente importa. E aqui pode entrar tudo nesse primeiro. Mas depois eu vou separando a questão da família, a questão das relações sociais. Quando eu falo relações sociais, é amizade, é namoro, é relacionamento do trabalho e qualquer outro relacionamento que essa pessoa possa ter. E aqui, muito importante que a gente esquece, história do desenvolvimento. Se esse paciente teve alguma questão em aprender, se desenvolver emocionalmente. Então, por exemplo, é um paciente que ele me traz ali na história dele que na família dele ele não tinha como se expressar, que ele era muito reprimido. Então, talvez ele não teve um desenvolvimento emocional. Eu vou colocar esse fato aqui para depois avaliar o que aconteceu com essa pessoa. Ele teve um problema que ele repetiu de ano. Aqui. Ele teve uma questão que tem um acidente e aí ele ficou um ano sem conseguir andar direito. Desenvolvimento físico. Enfim, qualquer coisa que vocês percebam que sejam relevantes que precisa ser separado. Esse aqui não necessariamente você vai responder todas as vezes, mas eu deixo aqui para lembrar, caso necessite. Se não necessita para aquele caso, você simplesmente apaga e vida que segue. Inclusive, sempre façam isso em documentos assim, de formulação. Se você vê que naquele caso não é relevante, apague, porque aí o documento fica menor e aí você não tem tanto medo dele. Até aqui, tudo bem, gente? Se não tivesse, vocês vão me falando aí. Ainda na avaliação, né, como eu falei, são eventos significativos da fase do paciente. Você pode colocar divórcio, algum trauma, algum marco da infância, alguma dificuldade, enfim, referente ao que a gente acabou de falar ali dos momentos relevantes. E aqui é uma outra parte que a gente precisa perguntar e que também eu coloco já no formulário que eu mando para o paciente, que é perguntando se ele tem alguma questão médica, alguma doença crônica, se ele faz uso de alguma medicação prolongada, se existe histórico de alguma doença psiquiátrica na família dele. Isso é muito importante a gente saber, porque muitas doenças têm uma carga genética. Então, por exemplo, pessoas que têm TAG, geralmente têm pais que também têm TAG. Depois você acaba descobrindo qual dos pais é, que fica muito óbvio. Mas isso acaba puxando. E a gente está falando de ansiedade, que é uma coisa assim,
Até então, ok, é tranquila, todo mundo todo mundo já trabalhou com essa demanda. Mas até nisso vai ter a carga genética. Se ele também já teve histórico, se ele já foi alguma vez para terapia, se ele já foi alguma vez para psiquiatra. E aqui é importante a gente analisar se o paciente já foi para terapia, por que ele foi, se é pelo mesmo motivo que ele está vindo agora, como que finalizou essa terapia, de fato ele teve alta ou ele abandonou o tratamento. Se ele tem histórico de abandono, já vai acender ali uma luzinha para você, porque é um paciente já um pouco complicado. Talvez ele tenha alguma questão que comprometa ali o engajamento dele, o comprometimento, ou se ele, às vezes, ele tem alguma questão de abandono, que ele vai ficar abandonando as pessoas, se ele tem problema para confiar, enfim. Aí você já acende uma luzinha para você tentar investigar o porquê que ele saiu. Porque muitas vezes vocês vão ver que vai entrar pacientes para vocês que ele já tem um histórico de ficar pulando de terapeuta em terapeuta, e aí contigo ele também vai pular. Então já é um paciente para você ficar um pouco em alerta. Por isso que eu já pergunto até antes, para também já ter uma noção. E destaque para essa pergunta aqui, o melhor funcionamento da vida, que é uma questão que eu vejo que muitos precisam, ainda não questionam, apesar disso ter sido levantado no último livro da Judith, na terceira edição do livro da Judith, sobre a gente começar a olhar mais para o lado positivista. O que eu vejo acontecendo? A gente ainda está naquela velha psicologia em que a gente só olha a doença. É sempre o que falta para o meu paciente, o que ele precisa melhorar, quais são as falhas, quais são os fracassos, o que de ruim aconteceu na vida dele, e a gente esquece de olhar para essa parte onde está funcionando. Até porque saúde não é ausência de doença. Essa pergunta do melhor funcionamento de vida é muito importante para você fazer para o seu paciente, né? Qual foi o momento que você mais se sentiu feliz, que você funcionou de uma forma assim, né, mais produtiva, que você acha que estava melhor na sua vida? Por quê? Porque vai servir de métrica. Já teve casos que eu perguntei para o paciente qual foi o melhor momento da sua vida? E aí ele fala, é agora. E tá tudo ruim na vida dele. Então, eu já sei que a minha métrica não vai ser muito alta, porque esse paciente ele já não está acostumado a ser tão feliz assim. Se ele está achando que isso aqui é felicidade, opa, já é um paciente mais complexo, já é um paciente mais difícil. Agora, se eu pergunto, qual foi o melhor funcionamento da sua vida? E você fala, foi quando eu me formei na faculdade. Foi quando eu tive meu primeiro filho. Foi quando eu consegui tal promoção. Poxa, aí a gente já consegue entender um pouco mais, até dos valores desse paciente. Mas os valores eu vou falar mais para frente, já estou dando esse spoiler aqui. Essa pergunta aqui, vocês costumam fazer? Sejam sinceros, eu não vou julgar. Não. E até achei importante. E fiquei pensando aqui, tomara que eu lembre quando eu pegar a formulação. Eu pergunto essa na primeira sessão. A Bruna falou que eu vi pela primeira vez na supervisão da Gabi. E na supervisão da Gabi, a gente percebeu que a paciente dela, o melhor momento dela era agora, só que estava tudo dando errado, e era uma paciente que a gente descobriu que ela não sabe ser feliz justamente por isso. E toda a intervenção que a gente criou foi em cima do que a gente analisou nessa pergunta. Olha como é importante. Inclusive, quando tu perguntou isso, me veio logo a cabeça. Puxa, eu nunca perguntei qual foi o melhor momento da vida dela e também nunca perguntei qual foi o pior. O melhor momento é assim, maravilhoso. Eu sempre pergunto no final da primeira sessão. Né, o paciente chega lá, ele vai falar toda a desgraça que está acontecendo na vida dele. Porque eu estou quase sendo preso, estou pobre, estou para ser pai, ele vai falar tudo. Aí você vai, deixa, colhe, vai questionando uma coisa ou outra para entender melhor, valida, tal. No finalzinho, eu vou lá e pergunto para ele qual foi o momento que ele mais se sentiu feliz. Porque ali, na primeira sessão, eu já vou determinar se esse paciente vai ser um pouco mais tranquilo ou se ele vai ser complexo. E aí, na primeira sessão, eu já vou entender se eu preciso me dedicar mais a esse paciente ou se ele vai ser, assim,
é que eu não vou me dedicar, mas ele vai ser uma dedicação normal. Não preciso me preocupar tanto. Então, paciente que geralmente tem uma dificuldade para falar de qual foi o melhor momento, ou de fato a vida dele sempre foi essa maravilha, né? Sempre teve um problema, parece uma série, parece Grey's Anatomy, todo final de temporada tem uma desgraça acontecendo. Ou ele talvez tenha uma dificuldade também de observar os momentos que são positivos para ele. E é muito importante a gente trabalhar isso com o paciente, porque, de novo, a visão deles ainda é de que a terapia é só para falar de coisa ruim. Eu já tive pacientes que chegaram na sessão e falaram assim, ai, Camila, eu não sei o que te falar hoje, porque deu tudo certo na minha semana. Então vamos falar de tudo que deu certo na sua semana, eu não entendi. Ah, é porque eu não tenho nada para reclamar. Aí vou contar essa piada de novo, que eu falei para o meu paciente que reclamação é no Twitter, terapia é outra coisa. Então, para a gente desmistificar um pouco essa visão de que terapia realmente é só para falar de coisa ruim, não é. A gente está aqui para ajudar o paciente nos momentos ruins, sim, mas também para fortalecer eles nos momentos bons. Porque assim, quando tiver um outro momento ruim que esse paciente vai passar e talvez ele não esteja na terapia, ele já está fortalecido, porque você já fez isso nos momentos bons. É muito mais sobre aprender a prevenir do que só ficar aqui remediando e apagando o incêndio. Então, quis focar um pouco mais nisso. E aí, quem se interessar por essa questão, eu já falo para estudar um pouco mais psicologia positiva, para tentar estudar um pouco CTR, que é a TCC positiva que o Beck inventou antes de morrer, né? Que ele, vamos falar a verdade, plagiou a psicologia positiva, que ele faz isso, ele fala, gostei dessa abordagem, vou pegar para mim. Então, ir para esse lado mais positivista, onde as coisas dão certo, o que ele conseguiu, quais são os méritos desse paciente. E, a partir desses méritos, você já consegue identificar algumas crenças adaptativas deles. E vocês vão ver que trabalhar crenças adaptativas é muito mais tranquilo do que ficar batendo de frente com crença desadaptativa. Mas, enfim, isso eu vou falando mais para frente quando a gente chegar em crença. Aqui está a menina dos olhos verdes para mim, que é a tabela de sintomas. Gente, depois que eu conheci isso aqui, a minha vida foi diferente. Não teve um caso que eu não consegui solucionar a avaliação através disso aqui. E aí eu vou usar de exemplo até as previsões que a gente teve ontem com a Bianca, porque a gente ficou uma hora inteira só nessa tabela aqui. E foi ela que fez a gente bater o martelo. Vou disponibilizar e não me chama de senhora não, que eu não sou velha, Isabelle. É o jeito de falar, respeito. Eu sei que é o jeito de falar, mas pelo amor de Deus, gente, a gente tem quase a mesma idade aqui, tem gente que é até mais velha que eu. Me chama de você, por favor. Eu também me surpreendi quando me começaram a me chamar. E sabe quando foi? Quando as minhas filhas ficaram adolescentes. Aí todo mundo que tem filha é chamado de senhor. Ai, gente, eu fiquei triste uma vez que uma criança me chamou de tia. Ela desceu na rua, ela, tia, aquele gato na janela é seu, ele é muito bonito. Eu assim, que tia? Você lembra? É porque você ainda está se adaptando, sabe? Eu cheguei agora nos 20 e tantos, entendeu? Ainda tá com a cabeça que eu tenho 20 aninhos só, aí tá complicado. Até os 30 engana, aí depois... Mas enfim, mas não é nem só por causa disso, não. É porque eu não gosto de formalidades, porque a gente está construindo aqui uma relação. E aí, para ter uma relação, eu não acho que ficar chamando de senhora e senhor vai fazer sentido. É você. Estou aqui para ajudar vocês, ué. Mas, enfim, eu vou disponibilizar sim, eu vou mandar depois a formulação para vocês aqui. Antes de eu disponibilizar, ela já está pronta, já tem um tempo, mas eu queria fazer essa aula para que quando vocês tiverem acesso a ela, vocês já conhecer um pouquinho. Mas assim que acabar a aula, eu mando para vocês. Mando lá no grupo. Enfim, essa tabela aqui de critérios diagnósticos, né, dos sintomas, ela vai ajudar muito, 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 muito para a gente tentar entender qual é o transtorno do meu paciente e até se existe um transtorno. Porque nem tudo é psicopatológico. Por exemplo, vou trazer o caso da Bia de ontem, porque é o que está mais fresco aqui na memória. Um dos sintomas que a Bia trouxe... Obrigada, de verdade. Só não... Agora não, que eu vou ficar ativada.
com todos os sintomas que a Bia trouxe, foi justamente a ansiedade do paciente. E foi um dos únicos sintomas do paciente que não era patológico. A ansiedade, aquela primeira ansiedade que ele trouxe, não era patológica, porque era uma ansiedade quando a mulher dele descobriu que estava grávida, quando ele pensou que ia falir na empresa. Vai sim, Karina, depois eu já tá gravando aqui, e aí eu disponibilizo para vocês. Todos os aulões que a gente tiver vai ser gravado e fica disponibilizado, tá? Enfim, então a ansiedade do paciente da Bia, que a gente analisou ontem, por mais que a gente pensasse, porque a gente olha assim, o paciente está apresentando ansiedade. Mas quando a gente foi olhar para o contexto que ele estava apresentando, era sobre a gravidez, né, ele ser pai, era sobre a empresa dele que estava falindo, era sobre o pai dele que também tem problemas financeiros. Então, é uma ansiedade normal. Eu coloco normal porque eu não gosto da palavra, porque eu não gosto da palavra normal, né? Mas ela é normal no sentido de qualquer outra pessoa se sentiria assim. Se você descobrir que você vai ser mãe agora, você não vai ficar ansiosa? Eu surto. Deixa eu até bater na madeira. Eu surto, tranquilamente. Seria obra divina no meu caso. Às vezes acontece, viu? Quem foi a mulher? Foi a mulher de Abraão que ficou grávida com 100 anos, viu, Cícera? Tome cuidado aí. Então, obra divina, né? Obra divina, ele pediu muito. Pronto. Enfim. No meu caso, eu ia ficar contente. Eu ia dizer, caramba, Deus existe. É um milagre. É um milagre. Mas, enfim, como que a gente pode analisar, então, como que um sintoma ele é normal, como eu coloquei aqui, se ele é normal, se ele é caracterológico ou se ele é patológico. Grandes palavrões, mas eu vou ajudar vocês. Normal é uma reação esperada para a situação que o paciente está trazendo. Então, ele se sente ansioso porque ele está falindo e ele vai ser pai, é normal. Ele vai ter uma criança para alimentar e ele está com pouco dinheiro. Isso é esperado. Caracteriológico. O paciente é assim. Quando você vai analisar, e eu falo para vocês focarem um pouco nisso na questão da ansiedade, porque ela acaba passando despercebida. Muitas vezes o paciente ele não tem um transtorno de ansiedade, ele é ansioso. Você vai avaliar a ansiedade, aí você pergunta para ele, desde quando você se sente assim? Aí ele vai falar o quê? Desde sempre. É batata. Eu acho que 60% dos pacientes que falam que têm ansiedade, quando você questiona isso, eles já falam assim, não, eu sempre fui assim, agora que piorou. Mas eu sempre fui assim. E aí você vai analisar e, de fato, parece que ele nasceu ansioso. Ele estava na pré-escola ansioso. Ele não dormiu aquela noite porque ele ia para a pré-escola. Então, se é uma questão do paciente, é o modus dele, a gente vai estar falando de algo caracteriológico. Então, ele nem é mais um sintoma, é um traço. É algo que faz parte da personalidade do paciente. Camila, você está me complicando tudo. O que é traço, o que é sintoma? Pronto, vou trazer aqui. Eu tenho rinite. Aliás, vou trazer outro exemplo. Quem é que tem asma? Ou já teve asma? Ninguém? Tá, tudo bem. Mas asma é geralmente uma doença que você vai ter. É rinite. Não tenho asma, tenho rinite. Rinite é que rinite pode se desenvolver. Eu achei que não seria muito bom. Mas, por exemplo, asma. Asma é uma doença que muitas vezes você vai desenvolver ali no início da infância. Você sempre teve asma. E mesmo que você consiga viver um bom tempo sem ter nenhuma crise, algumas coisas podem descompensar e você volta a ter crise novamente. É uma doença que ela vai te acompanhar. Isso seria semelhante ao traço. Faz parte de quem você é. Agora, eu do nada começar a espirrar, ficar com febre, ficar com coriza, durante esse período agora de carnaval, é um resfriado, é uma gripe, é um sintoma. Ele teve um início e ele vai ter um fim. Então, para a gente diferenciar o que é caracterológico do que é sintomático, caracterológico, a pessoa ela é assim desde sempre e ela vai continuar sendo assim. Ela pode até diminuir um pouco, mas esse vai ser sempre o modus dela. Sintoma, ele vai ter um início e vai ter um fim.
Eu comecei a ter ansiedade e agora eu já não tenho mais. Ansiedade exacerbada, óbvio, né? Enfim, deixa eu ver aqui. Quem tem baixa autoestima, por exemplo, desde sempre, se encaixaria em algo característico também? Sim. Seria um traço da personalidade dessa pessoa que faria com que ela tenha a baixa autoestima. A gente pode tentar investigar, por exemplo, acho que caberia o neuroticismo aqui na melancolia, talvez, se a gente tiver mais algumas informações, mas eu geralmente não fico colocando muito nome aos bois, não, eu só coloco lá que tem baixa autoestima desde sempre. A Bruna colocou, é tipo personalidade melancólica e depressão. Isso, exatamente. Personalidade melancólica, a pessoa é assim desde sempre. Ela é a tristeza do divertidamente. Não importa o que aconteça, ela tá triste. A depressão, ela tem um início. Por mais que muitas vezes a depressão seja uma doença que ela dura ali um bom tempo, mas existe um antes. E aqui tá a sacada para vocês entenderem quando que é algo que é sintomático e quando que vai ser um traço e aí seria caracterológico. Você questiona para o seu paciente quando que iniciou isso. Se ele não souber falar, às vezes ele tem memória ruim, mas geralmente é porque ele sempre foi assim. Agora, se ele falar, não, começou a ter o início isso uns 6 meses atrás, pronto, já estamos falando de um sintoma. E aí, cada sintoma que você identificar no seu paciente, você vai colocar aqui. Vocês viram que ontem a Bia ela colocou uns 10 sintomas aqui. E foi justamente a gente olhando todo o conjunto dos sintomas que a gente conseguiu chegar num possível diagnóstico do paciente. Cada sintoma que você colocar aqui, você vai ter que questionar o seu paciente. A frequência, a duração, a intensidade, o prejuízo e o contexto. Mas, de novo, não é para ser pergunta do IBGE. Não é para ser algo rígido. O paciente chega para você e fala assim, ai, Silvio. Ah, pode falar. Ou não. Foi sem querer? Eu acho que foi. Se quiser falar alguma coisa, levanta de novo. Tudo bem, foi sem querer. Vamos supor, o paciente chega para vocês. Pode ir, Silvia, depois eu disponibilizo a gravação para vocês, tá? O paciente chega para vocês e fala assim: ah, eu tô tendo muito problema com ansiedade. Tá bom, vamos entender aqui. Em que momentos que você se sente mais ansioso? A gente chega no contexto. Ah, eu me sinto muito ansioso quando eu tenho uma prova, quando eu tenho alguma coisa da faculdade, quando eu tenho que falar com algumas pessoas, ele vai lá dar o contexto. Entendi. Aí, e geralmente, qual que é a intensidade dessa ansiedade? Se você pudesse medir de 0 a 10, o quanto que você se sente ansioso? Aí é sempre 8. É sempre muito. Aí você vai colocar aqui, 8. Tentei fazer um 8, ficou muito feio. Você entendi, nossa, deve ser muito difícil estar sempre no 8. Você percebe que isso te prejudica de alguma forma? Prejuízo? Aí ele vai falar, eu acabei não entregando o trabalho, eu estou repetindo. Não. E isso dura bastante? Dura horas. Caramba, que difícil. Aí você acolhe. Eu imagino como que você está se sentindo, né? Já tem um tempo que você sente assim. E quantas vezes por semana você sente assim? É todo dia? É uma vez ou outra? Ele vai falar, é todo dia. Pronto. Você conseguiu pegar frequência, duração, intensidade, prejuízo e contexto em um diálogo só. Só que você faz isso na conversa com o seu paciente, se interessando por o que ele está falando. E não só, né, versão médico que não quer mais trabalhar com a frequência, com a duração, com a intensidade. Que geralmente o médico do final do plantão que, né, não olha nem na tua cara. Não façam isso. E aqui você vai anotando. Ah, mas ele trouxe um sintoma e eu não consegui pegar a frequência. Pergunte depois, meu amor, tá tudo bem. Eu vejo que isso aqui também deixa vocês ansiosos quando você coloca os sintomas na tabela e aí fica coisinhas aqui abertas. Está tudo bem. Você vai ver se você precisa questionar. Se você precisar questionar, já tem aí qual que vai ser o objetivo da próxima sessão, coletar mais informações sobre os sintomas dele. Porque às vezes o paciente ele é tão ansioso que ele não vai deixar você questionar mesmo. Tudo bem, você vai ter que se impor em algum momento, né? Mas eu não gosto muito de me impor na primeira sessão para não quebrar o vínculo logo no início, mas depois você vai perguntando. O que vocês têm que entender da formulação como um todo é que se tiver uma janela aberta, ela não é para ser vista como, ah, eu não consegui responder isso aqui.
Não, como que eu posso fazer, então, para na próxima sessão eu responder isso aqui? Ao invés de ser uma falha, ser uma oportunidade. Até porque, se você não tivesse colocado na formulação, você não saberia que tem que perguntar aquilo ali. Então, novamente, é a gente também mudar o nosso olhar. Em vez de só ficar vendo o que falta, ver como que a gente chega nisso e o que a gente já tem. Certo? Então, essa tabela aqui é muito, muito importante. E aqui embaixo a gente coloca a hipótese. Eu sugiro vocês fazerem como a Bia colocou, que ela copiou lá todos os critérios do DSM e foi dando check no que tinha no paciente e o que não tinha. Gente, é muito bom você fazer isso, porque aí você vai estar visualizando o que o paciente possui e você já vai estar estudando um transtorno. Mesmo que não seja aquilo que o paciente tem, você acabou de copiar e colar ali e analisar minuciosamente cada um desses critérios, você já estudou ele. Então, você só vai estar ganhando. Façam isso. Eu geralmente grifo ali com amarelo, mas eu já vi gente fazendo caixinha de cheque, enfim. Mas é muito importante a gente fazer isso aqui, e aí a hipótese vai ser pelo que vocês coletaram aqui. Nessa tabelinha. Ok? Até aqui, tudo certo? Então, vamos embora. Como que eu vou identificar, então, essas informações, Camila? Nossa fiel amiga, entrevista sempre estruturada. Eu sei que tem algumas pessoas que preferem a entrevista mais estruturadinha, mas eu acho que, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também limita um pouco. E nem todo paciente vai se dar bem com ela. Então, Camila, prefiro um pouco mais aberta. Você vai tentar coletar o máximo de informações previamente à sessão, como eu falei, e dentro da primeira sessão também. Então, se o meu paciente, ele chega, né? Chegou hoje no WhatsApp, olha, quero fazer uma sessão com você, tal. O que te fez buscar terapia? É porque eu estou muito ansiosa. Eu já sei quais as perguntas que eu vou ter que fazer para esse paciente. Eu já sei que eu vou ter que coletar os sintomas da ansiedade dele. Que eu vou ter que coletar a frequência, a duração, a intensidade, isso antes da primeira sessão. Então, eu já vou me preparar na primeira sessão para identificar o que ele chama de ansiedade, porque nem todo mundo vai entender a ansiedade como de fato ela é. Quais são os sintomas que aparecem, e justamente a partir disso, o resto da tabela. E aí eu já consigo pensar nisso antes da primeira sessão. Porque eu coletei isso até mesmo na conversa do WhatsApp. Você pode usar questionários e escalas, mas eu sempre falo para você tentar usar um pouco depois de você já ter coletado, já ter uma certa hipótese. Por quê? Porque a gente vê muitos questionários e escalas como se eles fossem uma resposta definitiva. E não é. Ali só vai estar dizendo os sintomas que o paciente tem. Só que dependendo do momento que você está coletando isso, o resultado está adulterado. Se eu acabei de ter uma perda na minha família e eu faço a escala de depressão, vai dar depressão alta, vai dar depressão severa em mim. E eu não tenho depressão. Ou então, isso já aconteceu. Eu já fui diagnosticada com depressão por conta de uma escala e depois eu descobri que era falta de vitamina D. Eu morava em São Paulo e lá não tem sol. E na época eu saía de casa muito cedo e voltava muito tarde, porque eu trabalhava e estudava. Então, não tinha vitamina D. E aí, tudo que eu estava sentindo parecia sintoma de depressão. Era vitamina D. Assim que eu comecei a repor, acabou. Não tinha mais nada. Eu estava feliz outra vez. Então, a escala é para você te ajudar a você ter um norte. Não é para você bater o martelo. E um uso que eu faço de escalas que eu acho muito legal é o seguinte: eu já determinei que esse paciente ele tem depressão. Eu faço a escala para saber o quanto que ele está pontuando. Daqui a um tempo, depois que a gente já estiver fazendo o tratamento, que eu perceber que ele está melhorando, eu faço a escala de novo para analisar se teve de fato uma evolução. E aí eu mostro para o meu paciente. Para também mostrar também os resultados que está tendo naquela terapia, para ele não achar que ele está vindo ali só para ficar conversando comigo. Não, olha o quanto que você pontuou da primeira vez, o quanto que você pontuou da segunda. Eu fiz isso recentemente com um caso de fobia, de ansiedade social, que eu perguntei para o paciente quanto ele achava que ele tinha pontuado na primeira
enquanto que ele achava que ele tinha apontado na segunda. E aí ele deu uma diferença assim, de 12 pontos. Sendo que tinha caído drasticamente para quase metade, e todas as situações que ele pontuou de ansiedade social, de verdade, era uma ansiedade normal. Tipo, eu tenho medo, eu tenho dificuldade de pedir para trocar uma peça na loja. Todo mundo, meu amigo. Eu detesto falar com o vendedor. Acho que ninguém gosta de ficar falando com o vendedor na loja. Mas ele já estava no ponto de ir. E aí foi muito interessante que eu perguntei primeiro para ele quanto que ele achava que tinha pontuado, depois eu mostrei, e ele se surpreendeu, porque aí ele percebeu o quanto que ele estava julgando ele mal. Porque ele achava que ele não tinha melhorado, e ele já nem mais fechava para ansiedade social. E hoje em dia, realmente, não é mais esse diagnóstico, já foi, ele está muito bem, a gente trabalha outras questões que depois que a ansiedade social saiu, né? Aí ficou o quê? Crenças. Agora a gente está aqui na crença de desamor. Mas não tem mais essa questão, ele não tem mais esse problema. Só que ele só foi perceber quando eu mostrei para ele, e também ele foi perceber que ele se julgava muito mal porque ele achava que ele não tinha melhorado. Que a gente sempre acha que não está melhorando, né? A gente só vai ver quando tem uma mudança muito grande. Mas como a dele foi muito gradual, parecia que nada tinha acontecido. Então, eu gosto de fazer isso. Eu faço a escala que eu vou aplicar nas primeiras sessões, eu aplico depois de alguns meses para ver o que já melhorou. E também aplico perto de dar alta para o paciente para mostrar que, de fato, já não tem mais nada. E aqui, por que eu coloquei isso aqui? Deixa eu até beber água antes de falar. O nosso trabalho é de investigador. A gente está aqui para auxiliar o paciente, com certeza, mas eu só vou conseguir auxiliar o paciente se eu entender de fato o que está acontecendo. E o paciente não é um narrador confiável. Vocês já leram aqueles livros, ou até séries e filmes de suspense, que o narrador em primeira pessoa, e quem está narrando a história é o próprio personagem? Não dá para confiar. Depois, vocês assistam, se vocês nunca assistiram, assistem Garota Exemplar. Ali é maravilhoso para mostrar como nenhum narrador em primeira pessoa é confiável. Ó, Bentinho. Gente, eu não caio naquela coisa que Bentinho foi traído. Aquele ele era paranoico, ele tinha um desamor tremendo e ele ficava vendo coisa onde não tinha. E eu também acho que ele era gay, tá? Esse é o meu diagnóstico completo de Bentinho. Por quê? Não é que o paciente ele está mentindo para você, só que ele está narrando para você a verdade que ele acredita. E vamos falar a verdade, a gente trabalha com distorções cognitivas. Boa parte do que o paciente está trazendo ali não é verdade, é verdade para ele. Ele acha que está sendo traído, né? Igual o Bentinho. Ele acha que está sendo enganado. Às vezes ele não está. Exato, é a interpretação dele. E aí, qual que é o meu papel? Justamente tentar entender se de fato essa interpretação está certa ou não. Porque isso vai mudar completamente a intervenção. Se a interpretação dele está certa, se ele fala assim, ninguém gosta de mim, e aí, de fato, ninguém gosta dele, o problema é outro. Eu vou ter que analisar por que as pessoas não gostam dele, se ele está se relacionando com as pessoas erradas, se ele tem alguma questão de competência ali das habilidades sociais, talvez ele não consiga falar direito, né, se estressar ali, enfim, vou analisar. Agora, se ele traz isso, ele tem um monte de amigo, opa, é uma distorção. Aí o meu trabalho é outro, eu vou ter que reestruturar esse paciente. Então, tudo começa na avaliação. Se você não conseguir identificar ali se o que o teu paciente está trazendo é verdade ou não, você pode estar cometendo um erro no plano de tratamento. Por isso que o plano de tratamento ele vem depois. Porque para eu planejar o tratamento, eu preciso avaliar e conceituar meu paciente. E aí eu vou dar um sermão aqui em vocês, apesar de que algumas pessoas eu nem conheço, mas, enfim, vai pagar o pato. Porque eu tenho muita gente que chega assim, faz 2 sessões que eu tô com o paciente, ele falou que tem ansiedade. O que eu faço? Não sei lá. Você nem quer teu paciente. Nem você sabe quem é teu paciente. 2 sessões a gente não conhece ninguém. Ele vive ansioso, ele vive para explodir. Tá bom, por quê? Não sei. Eu também não sei o que eu vou fazer com ele, não. Eu sei que quando o paciente chega, você quer solucionar a vida dele. Principalmente quando são casos mais complexos.
Camila, meu paciente, falou que ele é bipolar. O que eu faço? Você avaliou se ele é bipolar? Não. Então é isso que vai fazer. Ah, mas ele tem laudo. Tá bom. E daí? Laudo é um pedaço de papel. Às vezes as pessoas erram. Vai avaliar. Mas o médico, o psiquiatra, o outro terapeuta dele falou que era. Sim, e as pessoas erram o tempo todo. Inclusive, a DESC errou em alguns diagnósticos daquele livro Casos Clínicos do DSM, o branco. Tem uns 2 diagnósticos ali dela que eu questionaria, que não tá certo. E olha que é pra DESC. E eu acho ela maravilhosa. Que a bicha até desbancou o próprio Beck. Né? Chegou nele e falou assim, ó, o RPD tá ruim, esse aqui que eu fiz é melhor. Mas ela errou. Só que eu entendo que também ela errou, porque naquela época a gente não estava falando tanto de traços. A gente começou a falar sobre traços para agora. Então, ela acertou no que ela tinha ali disponível. Se fosse hoje, talvez ela desse outro diagnóstico. Mas, enfim, investigue, questione. Ah, não é para eu acreditar no meu paciente? Não. É para você tentar entender realmente o que está acontecendo. Ai, meu marido não me entende. Ele, de fato, não entende ou ela não se sente compreendida? E aí talvez ela não se sente compreendida porque ela nunca se sentiu compreendida. Vamos investigar. Tá? Isso é, toda vez que eu tento grifar, eu acabo cortando. Né? É por isso que eu não fico usando essas coisas, tá vendo? Nem um pente eu sei fazer direito. Mas, enfim. Só para a gente frisar bastante isso, porque se a gente errar aqui, as outras coisas vão dar errado também. Tá? Então, sempre questiona o teu paciente. Bom, vamos para a conceituação, que aqui é onde a gente brilha, né? Até então estávamos numa questão mais teórica, sem teoria nenhuma. Aqui a gente vai para a nossa querida conceituação. O que é a conceituação? Alguém aí quer dizer? É atribuir conceitos cognitivos à demanda do paciente, né? Ou não? A bicha é boa mesmo, né? É mesmo? Nem sabia. Ai, eu tô feliz, sincera, porque eu te fiz essa pergunta. Eu fiz essa pergunta para vocês ano passado. E eu não sabia responder. E você não sabia. Ou então, você teve até uma pessoa que respondeu assim, não sei. Já foi embora. Depois eu tenho que ver se foi você que colocou isso. Mas agora deu até um quentinho no meu coração você respondendo tão bonitinho. Que legal, até eu fiquei feliz também de ter acertado. A conceituação é atribuir conceitos TCCistas na história de vida do paciente. É compreender o paciente sobre essa ótica TCCista. Então, tá bom, ele tem problemas na família dele. Sobre a ótica TCCista, por que ele tem problemas com a família dele? O que significa para ele? Quais são as crenças? Vai lá para a sua terapia, Bia. Boa sorte lá. Para a sua psicóloga também. Bom, como que a gente vai chegar nisso aqui? Aliás, antes disso, eu sei que eu vou focar um pouco mais aqui, porque muita gente respondeu que tem questão com crença. Vocês sabem o que é a crença? Qual é a diferença dela para um pensamento disfuncional, por exemplo? Me respondam aí. Pode falar, Karina. No caso, a crença seria aquilo que ele acredita. Desde quando, no desenvolvimento dele, desde a infância, tudo aquilo que foi inserido, né, e ele, com o crescimento, foi acreditando naquilo. Né? Porque, assim, você falou o que? Pensamento funcional, não foi? Foi. Antes, né? São pensamentos que não são verdadeiros. Já a crença, não. Ele acredita, né, que aquilo realmente é. Né? Até que se prove o contrário. Eu acho que é isso. Vou partir desse princípio aqui. Primeira coisa, o pensamento disfuncional, geralmente, ele não é verdadeiro. Isso realmente é verídico. Porém, às vezes, ele é. O que eu sempre explico assim, para os meus pacientes que fica mais fácil?
Pensamento disfuncional é um pensamento que ou ele é mentira, ou ele é uma verdade exagerada, e ele faz com que você funcione de uma forma disfuncional. Ou seja, a partir daquele pensamento, você acaba agindo de uma forma que vai trazer prejuízos para você. Então, como eu falei, o caso ali, o exemplo que eu trouxe antes, o paciente chega e fala que ninguém gosta dele. Às vezes, de fato, ninguém gosta dele. Porém, pensar que ninguém gosta dele faz com que ele não se arrisque em outros grupos que talvez as pessoas gostariam dele. E aí ele se isola e mantém esse pensamento. Qual que é a diferença do pensamento disfuncional para uma crença? O pensamento ele vai ser algo mais simples, ele vai aparecer automaticamente. Já a crença, ela está ali desde a tenridade e ela vai ter a ver com o que o paciente acredita sobre ele, sobre os outros, sobre o mundo e sobre o futuro. Então, ela vai ser mais global. Né? Por isso que crença nuclear, crença central. Ela vai ser uma coisa mais generalista. Ela é inflexível, ela é uma verdade absoluta, o paciente não vai questionar isso, e mesmo quando você chega num ponto em que o paciente começa a questionar, ainda assim, emocionalmente falando, ele acredita. É aquela coisa que ele, eu até entendi o que você falou, mas eu sinto que não é isso. E aí você se perde ali, né? Fica tudo perdido. Qual que é a diferença da crença nuclear para a crença intermediária? Como eu falei, a crença nuclear, ela vai ser algo mais generalista, mais geral. Eu sou incapaz. Eu não sou amada. Eu sou imoral. São exemplos de crenças nucleares. A crença intermediária, qual que vai ser a principal função dela? Ao mesmo tempo que parece que ela ajuda o paciente a não ativar a crença nuclear, justamente seguir ela que vai fazer com que ative e reforce essa crença. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem uma crença nuclear de eu sou incompetente. Aliás, eu não sou boa o suficiente. Essa é boa. Eu não sou boa o suficiente. Aí eu vou analisar as crenças intermediárias, ele vai aparecer. Se eu não estudar o bastante, irei falhar. Parece que vai ajudar esse paciente, porque se de fato ele estudar, ele vai conseguir talvez desenvolver ali as habilidades e ele vai ser bom o suficiente. Só que, na verdade, é justamente pensar isso que vai fazer com que ele continue estudando, comprando cursos, pós-graduação, formação, entrando em um monte de grupo, e aí ele não vai conseguir terminar uma atividade que seja, e aí ele vai falar, tá vendo só? Eu não sou bom o suficiente. Uma crença nuclear, ela pode ser uma verdade, não necessariamente uma disfunção? Ela pode ser uma verdade exagerada. Eu nunca fui amada. Pode ser que eu nunca fui amada. Mas aí, Isso. acreditar que eu não vou ser amada nunca, já estou sendo exagerada. Tipo assim, se você tem uma crença que você já não acredita mais porque sempre aconteceu, então ela é uma verdade, vamos dizer assim. Né? Porém, ela deixa você não, assim, descrédito em relação ao futuro, né? Isso. Geralmente, eu vou falar para você assim, as crenças que realmente são mais rígidas, mais fortes, é mais difícil da gente combater, elas geralmente têm evidências. Uhum. Mas a gente também tem que lembrar que muitas das vezes as evidências que o paciente tem foi produzida por ele. Então, por exemplo, o paciente que eu falei que ele não acha que ele nunca vai ser amado. Muitas vezes ele vai se colocar em posições em que ele de fato não vai ser amado. Ou quando ele talvez tivesse a oportunidade de ser amado, ele vai se ausentar. Uhum. Então, eu vou ter evidência que aquela crença é verdadeira. Porém, a questão não é ser verdadeira ou não. É se eu estou distorcendo demais aquela verdade. Eu nunca fui amada. Tá bom, isso é verdade. Só que isso significa que eu nunca serei amada? Não, aí já estou distorcendo, porque eu não sei o futuro. Inclusive, isso quer dizer que se você vier a ser amada, já que você tem essa crença tão forte, você talvez não acredite mais. Inclusive, pacientes que estão acostumados a ter relacionamentos turbulentos, quando eles entram em relacionamentos saudáveis, eles que fazem a turbulência. Olha que legal. Porque não acredita. Porque não acredita.
Tem aquela crença de tá bom demais para ser verdade. E é um ditado popular que impregnado. Aí a gente pode pensar novamente no caso que a Gabi trouxe, que a paciente de fato acredita que ela não vai ser amada, e aí mesmo quando ela poderia ser amada, ela sai e ela se fica se colocando só em situações que realmente não existe amor. Ela, em vez de ela focar em qualquer outra relação boa dela, ela fica focando na relação com o pai dela, que a gente viu que não vai dar certo. E ela quer porque quer que esse pai ame ela, e ele não vai amar ela. A gente já viu. Como é que a gente faz para dizer isso à filha, hein? Que ela tem que mudar de foco, que isso não vai acontecer. Dependendo do paciente, eu faço a confrontação. Ontem mesmo, eu tive um caso de desamor, que eu considero que é um dos casos de desamor assim, mais complicados da minha vida. E aí, essa paciente, eu tinha proibido, ela tá solteira, e eu tinha proibido ela de namorar. Eu falei, não é para você namorar agora, porque... Proibido é ótimo. Eu proibi. E ela tem a idade que eu sou minha mãe. Eu expliquei para ela que ela tinha crença de desamor, que ela estava se sabotando. Eu até brinquei, né? O dedo podre na psicologia é a crença de desamor. Então, esse dedo podre que você fala que você tem são suas crenças. Brinquei ali, expliquei para ela entendeu. Falei, ó, então, por conta disso, ela assim falou assim: o que eu faço, cara? Eu falei, ó, a gente vai ter que trabalhar essa autoestima. Só que para isso você não pode estar num relacionamento, porque toda vez que você entra num relacionamento, é um relacionamento que acaba dando evidências para a sua crença. É um relacionamento que reforça a sua crença. Então, eu preciso que você fique agora solteira, até porque você tem outros problemas que você precisa resolver. Ela tem vários problemas na vida pessoal dela, que assim, realmente não é o momento dela estar namorando. E aí, enquanto você estiver solteira, a gente vai estar trabalhando a sua autoestima, vai estar trabalhando as suas crenças adaptativas, para você entender que, de fato, você é uma mulher que merece muito mais do que isso, porque aí vai chegar a pessoa certa. E quando chegar também, você já nem vai estar querendo, porque você já vai estar sendo autossuficiente. Ela tá bom, combinado. Falei isso em dezembro, antes de sair de recesso. Ela já se relacionou com 3 homens. Eu não vou entrar em detalhes. Não ouviu o seu conselho. Não, ela não ouviu. Proibição, nada. E todos esses 3 homens, de alguma forma, deram rasteira nela. Aí ontem eu fui enfática. Ontem eu peguei pesado, porque ela tá de novo... Você disse, eu não te avisei. Não, eu não falei, eu te avisei. Eu fico com a cara assim, ela fica assim, ai, cara, de novo, ele me enganou, é mesmo. Fica assim, eu fico assim, é mesmo. Parecido. Aí ela tá voltando pro primeiro, que foi o que mais desgastou a vida dela. Aí eu peguei e falei assim, ela tem uma filha. Falei, ó, se a sua filha se relacionasse com um cara exatamente como esse que você está se relacionando, como que você se sentiria? Aí ela fez assim. Minha filha? Ela, nossa, essa foi forte. Eu falei, pois é, tive que ser forte agora porque você não tá me ouvindo. Aí ainda brinquei. Eu, se fosse você, pegava o... Ela me pagou agora, né? O mês de fevereiro. Aí eu falei assim, se fosse você, mandava essa conta aí que você me pagou para fulaninho, porque o mês inteiro foi só ele. Você veio para terapia só para falar dele, manda ele pagar. Isso é tão importante, né, de você trazer alguém que você ama, né, para a história. Quando eu falei da filha, é porque a filha é realmente o ponto seguro dela. Enfim, sempre que eu trago a filha, ela entende. Inclusive, essa paciente, ela conversou comigo quando ela tinha depressão, e aí um dos motivos dela nunca ter tentado nada era a filha. Então, eu sei que na hora que eu toco na filha, pega. E aí eu tinha visto um podcast bem sensacionalista sobre isso, né? Eu falei, vou perguntar para ela, se a tua filha estivesse namorando um cara desse, o que você faria? Aí depois ela falou, não, se ela chegasse aqui, ele fizesse isso, eu ia atrás dele, eu batia nele, eu batia na mãe dele, eu não deixava mais ela. Eu falei, mas você deixa, né? Você pode. Aí ela ficou... Falta de amor próprio. Agora, semana que vem eu falo para você se deu certo ou não. Se ela aparecer falando de novo desse homem, eu encaminho ela. Não sei mais o que fazer. Porque já acolhi, já validei, já confrontei, a mulher tá lá. Não, já fiz piada, já fui séria. Essa daí tá complicada para mim, viu?
Mas é porque ela se sabota pra caramba. Eu sei que é da crença dela e ela não consegue ser feliz. Eu suspeito até que não era depressão no início, porque quando ela chegou ela já estava bem melhor, então eu só Ela fui gosta trabalhando de nisso. estar, parece que ela gosta de estar nesse lugar, né? É. Aí a gente se ferra, né? Mas Uhum. enfim, tamo aí. Já falei para ela que esse ano eu não quero sair de recesso e ter que dar tchau para ela, que ela tem até o final do ano para ela que já foi muito recesso dela aqui. Mas enfim, voltando para cá. Aqui, vocês vão colocar os dados relevantes que justificam o porquê o paciente é assim. Então, por exemplo, o paciente acha que ele não é amado porque... E aí você tem a hipótese de que talvez tenha a ver com a relação do pai. Aí você vai colocar lá que o pai saiu de casa quando ele tinha 10 anos, que abandonou ele e a mãe, que a mãe também teve que trabalhar muito. Tudo aquilo que é relevante para você compreender o seu paciente cognitivamente, você vai colocar aqui. Crenças nucleares. O que eu faço? Eu coloco a frase que o paciente trouxe e qual é o tipo. Então, eu não sou boa o suficiente, desamparo. Eu não sou amada, desamor. Eu sou pecadora, desvalor. Pronto. Aí eu sempre coloco uma frase que representa e, entre parênteses, qual é o tipo da crença. Crenças intermediárias. As crenças intermediárias, elas podem ser regras, pressupostos, atitudes. Qual era a outra, Cícera? Regras, pressupostos, atitudes e... Esqueci qual é a quarta. Esqueci também. Eu estava prestando atenção em outra coisa. Tudo isso que viu? Pedi tua ajuda, mas você não sabe qual que é as crenças intermediárias. Esqueci agora mesmo, gente. Depois eu falo para vocês. Mas, pessoas, atitudes iguais. Essa fez, né? Eu estou inventando que tem uma quarta, né, Gabi? Estou inventando. Se tiver uma quarta, eu acho que eu inventei. Regras, pressupostos e regras. Regras, pressupostos e atitudes. Eu estou inventando. São essa mesmo. Pronto. Então, aquilo que eu falei, né? Se eu estudar bastante, eu serei bom. Tem uma que eu já ouvi de um paciente que essa aqui é pesada. Se eu falhar em algo, significa que eu falhei em tudo. Eu fiquei, caramba. Que era um perfeccionismo do caramba esse paciente aí. Se eu errar, significa que eu falhei em tudo. Aí você pode ter regras também, né? Então, eu deveria, eu devo, eu tenho, eu preciso. Eu preciso sempre ser o melhor. Eu tenho que me esforçar para conseguir o que eu quero. Eu tenho que ser bom em tudo. Eu devo estudar mais, eu deveria estudar mais. Tudo que for uma regrinha, crença intermediária. Essas aí são as regras dos disfuncionais, né? Aqui a gente está no disfuncionais. Eu não vou entrar hoje no funcional, não, para não ficar muito confuso. Eu trago ele separado depois. E estratégia de enfrentamento? Como que o seu paciente lida com isso? Ele foge? Ele esquiva? Ele se coloca em situações que vão confirmar? Ele finge que nada disso está acontecendo e que ele, na verdade, é um bambambam? O que ele faz? Para não entrar em contato com as crenças dele. Aqui você pode colocar os comportamentos. Então, por exemplo, uma estratégia de enfrentamento pode ser a pessoa estudar muito para não entrar em contato com a crença de desamparo dela. Ou então, ela ficar entrando em Tinder, ela ficar indo para balada para não entrar em contato com a crença de desamor dela. Essa paciente mesmo que eu citei, ela não consegue ficar sozinha, então ela fica entrando em relacionamento porque ela não sabe o que quer ficar sozinha. Aí eu falei para ela que ela só vai parar de ter medo de ficar sozinha quando ela ficar, né? É assim que a gente enfrenta o medo. Aí uma estratégia dela é ficar pulando de um relacionamento em outro. Por isso que ela já teve 3 relacionamentos e assim, nem bem um acaba, ela já tá no outro, porque ela não consegue ficar sozinha. A bicha não para. Porque o centro de problemas, ela tá lá. Aí aqui você vai colocar tudo que o seu paciente faz para evitar que aquela crença ative. Mas, de novo, por conta da congruência cognitiva, ela vai ativar justamente por isso. Camila, como que eu identifico as crenças? Primeiro de tudo, você precisa que seu paciente esteja ativado. Como que eu sei que o meu paciente está ativado?
quando ocorre ali uma mudança verbal ou não verbal. Então, eu estou falando com o meu paciente, de repente ele diminui o tom de voz, ele falou mais pausadamente, ele não está olhando para minha cara, ele começa a tentar falar de outras coisas, tenta desviar o assunto. Esse é o momento que você tem que perguntar para o paciente o que ele está sentindo. Aí, e se for um paciente que ele já é assim, aí ele começa a ficar mais acelerado, ele fala mais alto, ele parece que está gritando, ele fica encarando você, enfim, qualquer mudança que não condiza com o modo do paciente. Então, eu sou uma pessoa que eu falo alto, eu falo pra caramba, eu fico gesticulando muito. Toda vez que eu tô ativada, eu nem olho pra câmera, eu fico assim na minha terapia, olhando para baixo, mexendo em qualquer coisa que está na minha mesa. E fico assim, nem falo. Eu tô ativado. E aí, quando você percebe que o seu paciente está ativado, né, quando você supõe que ele está ativado, primeiro você vai perguntar o que ele está sentindo. Para confrontar, aliás, para confirmar que ele está ativado. Perdão. Confirmou? Agora que você brilha e vai aplicar a seta descendente. Então, fulaninho, o que você está sentindo agora? Eu tô triste. Não gostei, não, fica meio coisado. Tá, vou pensar no quê? Foi isso que você acabou de falar, porque eu percebi que talvez eu nunca vá melhorar. Você vai lá. Sempre repete a frase do paciente. Se for verdade que você nunca for melhorar, que você nunca vai melhorar, o que isso significa? O que isso diz sobre você? Um de cada vez, tá? Eu tô falando junto para ilustrar. E aí você vai deixando o seu paciente falar e vai cavando. Pode ficar repetindo a pergunta várias vezes. Se você não achar que é isso na primeira vez, pode perguntar de novo. Se vocês perguntarem o que significa para você, é uma crença intermediária. Se for o que diz sobre você, é uma crença nuclear. Para, intermediária. Sobre, nuclear. Primeiro, eu sempre tento identificar o que significa para o paciente, até porque é muito mais fácil o paciente trazer à tona uma crença intermediária do que a nuclear. Lembra da nossa árvore, né? A nuclear está lá embaixo, nas raízes, a intermediária está aqui no tronco. Então, é muito mais fácil ele acessar a intermediária do que as raízes. Se for um paciente que ele já naturalmente, ele traz as crenças nucleares sem você questionar, aí você pode ir direto na crença nuclear. Mas já te aviso que esse paciente pode parecer bom, mas na verdade ele é mais difícil de você trabalhar as crenças. Por quê? Quanto mais a crença aparece, mais rígida ela é, porque ela nem tem medo de aparecer. As crenças que estão mais escondidas são mais fáceis de serem trabalhadas. Assim que você traz luz a elas, que você traz elas à superfície, fica mais fácil de trabalhar. Se o paciente ele já tem noção de que ele tem aquela crença e não mudou, parabéns, no mínimo 1 ano com esse paciente aí, tá? E eu estou sendo bem generosa com esse 1 ano. Então, aqui é o trabalhinho bem simplesinho. Identifica que ele ativou, confirma que teve essa ativação, aplica a seta descendente e vai cavando até achar a crença. Pronto, você identificou a crença do paciente, você já sabe com o que você está lidando. Esse aqui eu acho que é mais fácil do modelo cognitivo, porque a gente vive psicotando isso com o paciente o tempo todo, jogando um RPD para ele. Mas eu trouxe da mesma forma. Só tomem cuidado, que eu já vi muitas vezes vocês trazerem assim. Eu estou falando vocês, mas não exatamente vocês, né? Vocês precisam. Eu já vi muito psicólogo trazendo a situação sendo um pensamento. Situação é algo que ocorre, é um acontecimento. Pode ser um pensamento, às vezes, mas geralmente vocês colocam assim, o paciente estava pensando. Isso não é uma situação. Antes dele pensar, ele estava fazendo o quê? Coloca a situação, qual pensamento ele trouxe, e aí aqui você vai questionando ele. Você pode questionar essas questões aqui no questionamento socrático. Né? O que você está sentindo?
O que você pensou para sentir isso? Você sente algo no seu corpo? Eu nunca pergunto qual a reação física ou reação fisiológica, porque eu acho que às vezes a pessoa vai demorar tanto para entender o que eu estou falando que ela não vai pegar. Eu falo, o que você está sentindo no seu corpo? Tem alguma reação no seu corpo? Ah, eu estou com a mão suando, eu estou com o coração batendo mais forte. Tá, e aí, se ele está na minha frente fazendo isso, eu sei que ele não está tendo nenhum comportamento. Geralmente ele não está emitindo nenhum comportamento. Então eu pergunto do que ele está com vontade de fazer. Eu estou com vontade de fugir. Eu estou com vontade de desligar a minha sessão e dizer que a internet caiu. Eu tive um paciente que falou isso. Eu tive que segurar para não rir. E o significado do PA, que também é ali na célula descendente. Né? Se isso for verdade, o que isso significa? Que ele trouxer é o significado desse pensamento automático. Eu coloco sempre, aliás, esse diagrama de concentração, ele vem em 3 situações, e aí eu sempre tento colocar situações diferentes. Então, uma eu coloco o relacionamento amoroso, outro eu coloco o trabalho, outro eu coloco família, enfim, eu tento ir para áreas diferentes, para que quando eu bato o olho nesse diagrama, não fique tão repetitivo, e eu consiga compreender o paciente como um todo. Então, por mais que ele tenha outras situações parecidas com essa, com pensamentos semelhantes, eu já entendi o que está ocorrendo na primeira situação, eu não preciso repetir na segunda. A menos que ele seja um paciente que seja muito específico, aí você repete. Mas eu prefiro colocar áreas diferentes para ficar uma coisa mais geral na hora que olhar. Aqui, vocês vão colocar quais são as distorções que estão ocorrendo. Então, esse pensamento automático que ele trouxe. Que tipo de distorção é essa? É uma leitura mental, né? Ele está tentando imaginar o que a outra pessoa está pensando. É uma catastrofização. Ele está pensando na pior possibilidade possível do futuro dele. Não sei, deixa eu pensar numa aqui. É uma generalização. Então, algo deu errado e agora para ele tudo vai dar errado. Generalizou. Aí você vai colocar, e aqui eu faço igual eu faço lá em cima no Crença. Eu coloco o nome da distorção e coloco um exemplo. Fatores precipitantes é onde você coloca o que deu origem a essas questões. Então, aí, novamente, o pai emocionalmente distante, uma mãe extremamente crítica, às vezes até uma coisa mais pontual, né? Um trabalho que ele está tendo agora, que aí precipitou tudo isso, porque às vezes nem tudo é caracterológico. Fatores de manutenção, o que está ocorrendo agora na vida dele, que está mantendo essa crença. Então, se é um paciente que tem desamor, às vezes ele está num relacionamento que está mantendo a crença. Ele tem uma crença que ele não pode confiar em ninguém e o namorado dele é mentiroso. Fatores de manutenção. E, por último, hipótese de trabalho. Aqui é onde eu vou colocar, né, qual que é a crença que eu acho que o paciente tem, quais são as estruturas, as estratégias de enfrentamento, enfim. Aqui eu faço um resumão do que veio aqui em cima, nesse quadro. Alguma dúvida até aqui? Vocês ainda estão comigo? Eu estou falando sozinha? Não estou falando sozinha. Obrigada, Gabi. Então, se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí. E, por fim, chegamos ao plano de tratamento. Vocês estão aí? Tá bom. Chegamos ao plano de tratamento, onde eu deixei bem sucintozinho. Por quê? Porque essa formulação eu fiz para o pessoal que faz supervisão. E aí, geralmente, o pessoal já traz como dúvida como fazer o plano de tratamento. Então, eu não deixei muitas coisas aqui justamente para não ativar. Ai, que bom, Karina, fico feliz. Fico feliz demais que vocês estejam entendendo. Enfim, então eu deixei mais sucintozinho, porque se você fez até agora tudo bonitinho, fica mais fácil de chegar até aqui. Mas eu deixei algumas coisas importantes. Primeiro de tudo, qual que é o objetivo e a meta da psicoterapia? Isso a gente precisa saber desde o início. E o objetivo não é demanda. Então, por exemplo, o paciente ele traz a demanda de ansiedade. O objetivo dele pode ser minimizar essa ansiedade, diminuir as crises. Tem a ver com a demanda, mas não é exatamente a demanda. E aí você vai até questionar.
Outra coisa que eu pergunto na primeira sessão, eu pergunto o que ele acha que a terapia pode ajudar, e aí ele já me traz alguns objetivos. Se ele acredita que a terapia vai ajudar, aí eu já consigo ver se ele tem esperança, que é algo que a gente precisa avaliar, porque se o paciente não tiver esperança, é muito mais difícil a gente trabalhar, e você primeiro vai ter que trabalhar a esperança dele. Deixa eu ver, o que ele acha que que a terapia pode ajudar, se ele acredita que pode ajudar. E no final eu pergunto como ele se sentiu, mas não tem a ver, não. Então, quando eu pergunto no que ele acha que a terapia pode ajudar, ele já vai trazer alguns objetivos. Metas são objetivos mais diluídos. Então, por exemplo, o objetivo final dele é não ter mais crise de ansiedade. A meta pode ser, então, ele ter mais exercício físico, mais momento de lazer, ele conseguir fazer um relaxamento uma vez por dia, ele conseguir flexibilizar mais os pensamentos dele. Tudo isso são metas para a gente alcançar aquele objetivo de diminuir a ansiedade dele. Isso aqui você pode ser bem clara com o seu paciente, pode perguntar qual é o objetivo dele, o que ele acha que ele pode melhorar, o que ele acha que você pode ajudar. E aí vocês definem juntos. Inclusive, definir metas e objetivos é essencial para fazer uma boa aliança de trabalho. Fazendo uma boa aliança de trabalho, vocês terão uma relação terapêutica mais forte. Se o seu paciente não sabe no que vocês estão trabalhando, o que vocês estão fazendo, por que ele está vindo, ele vai parar de vir. É bem simples. E às vezes a gente está pecando nisso. Você até sabe qual que é o seu objetivo, mas o paciente ele não entendeu, ele não compreendeu o que vocês estão trabalhando agora. E aí ele pode achar que ele está uma perda de tempo porque ele não está conseguindo entender. Então, sempre deixem os objetivos muito bem demarcados. E quando for trocar de objetivo também, né? Então, a demanda era uma, agora é outra. Avise para o paciente, a gente já trabalhou isso aqui, tá tudo certo, agora a gente vai começar a trabalhar isso, tudo bem? Faz sentido para você? Você acha que poderia ser uma outra coisa? Comunique com o paciente. Esse é o momento que vocês precisam colaborar juntos. E eu vejo que é algo simples, mas que muitas vezes a gente não faz e que vai determinar muito a aliança de trabalho. E aí, talvez por isso, seu paciente não esteja ficando com você na terapia. Tá? É um erro bem, bem, bem comum. Isso, traçar metas possíveis para não se frustrar. Eu sempre pergunto o que ele acha que a terapia vai ajudar, justamente por quê? Porque às vezes eles acham que nunca mais vão sentir ansiedade. Isso não é meta. Isso não é objetivo possível. Eu não sou Deus. Eu não sou mágica. Eu não sou bruxa. Não existe isso de você não sentir ansiedade mais. Aí eu vou psicoeducar esse paciente que a ansiedade é uma emoção normal, que todo mundo sente, etc, etc, etc. Mas tá vendo que ao identificar um objetivo que é irreal, eu já travei ali um objetivo real, que é psicoeducar esse paciente sobre a ansiedade, já me ajudou. Aí eu vou e aplico ali. Então, precisa perguntar, porque senão o paciente ele vai viajar na maionese. Pode falar, Karina. Só complementando isso que eu coloquei, porque, um exemplo, a pessoa tem como meta perder peso, né? Aí a gente diz assim, olha, você vai ter que malhar todos os dias, você vai ter que fazer uma dieta top, não sei o quê. Então, assim, você dá muitas coisas, né, para ela fazer, e de repente ela foi somente um dia ou 2 dias, né? Mas não conseguiu os 5. Mas mesmo assim, aí você valida aquilo dali, não é? Porque muitas vezes, por não ter conseguido os 5, ela não vou conseguir, porque eu não consegui 5. Então, a gente tem que ir com passos pequenos, né? Para poder ela perceber um degrau de cada vez. Perfeito, Karina. E eu vou aproveitar até para falar sobre um método que a gente tem, que veio dos coaches, mas assim, eles já roubaram tanta coisa da psicologia que eu me sinto tranquila roubando coisa deles. É o método SMART, que é para você definir objetivos e metas que são, de fato, alcançáveis. E aí, um dos passos é justamente, depois vocês pesquisem, tem vários sites explicando, é bem facinho. Se vocês não entenderem, depois eu trago isso num outro dia. Mas, enfim, dos critérios lá do método SMART é você entender se é algo alcançável e, principalmente, o que você precisa fazer para chegar nessa meta. Então, por exemplo, esse exemplo que a Karina trouxe. O paciente ele quer emagrecer. Tá, isso não é o objetivo. Porque é amplo. Ele quer emagrecer
quanto? Até quando? Em que condições? Aí você pergunta para o seu paciente, quanto que você quer emagrecer? Ele fala que ele quer emagrecer 20 quilos um ano. Espera lá, meu querido. De forma saudável? Não vou dizer que é impossível, mas também não vai ser nosso objetivo aqui, porque é dificílimo você conseguir. Principalmente se o paciente já tem hábitos alimentares ruins, se ele é sedentário, se ele tem algum tipo de compulsão. Eu não estou falando agora do transtorno compulsivo, né? Mas aquela compulsão mais comum, entre aspas. Enfim, não vai ser possível. E aí você vai ter, novamente, que alinhar as expectativas do paciente, porque ele está viajando na maionese total. Aí o que a Karina falou, vocês determinaram ali o plano para a pessoa emagrecer, mas ela não cumpriu exatamente, não tem problema. A gente valida o que ele conseguiu e analisa o porquê que ele não conseguiu. Talvez por ele não ter conseguido é justamente porque foi muito abrupto. Se uma pessoa que é sedentária, ela não vai conseguir fazer 5 dias na semana do nada. Ela precisa de muita força de vontade para ela conseguir 5 dias na semana na primeira vez. Ela vai ter recaídas, ela vai errar muito no início. E você também precisa psicoeducar seu paciente sobre isso. Psicoeducar sobre o ritmo, sobre a velocidade que vocês vão utilizar, que às vezes ele vai recair, que às vezes ele vai comer uma besteira, que ele vai querer faltar na academia, e que faz parte. Ele não pode se culpar, porque a gente está falando de hábito. Hábito é muito difícil de mudar, porque a maioria dos nossos hábitos, eles são automáticos, você nem percebe que você está fazendo. Aí eu fui abrir aqui o chat e abri coisa errada. A Gabi falou, isso me lembrou de uma coisa que aconteceu com uma paciente minha ontem. Se você quiser compartilhar aí no chat, pode ficar à vontade, viu, Gabi? Mas, enfim, é importante, então, vocês delimitarem, vocês investigarem se esse objetivo é real, se é alcançável, se existe alguma fantasia do paciente que pode atrapalhar, etc, etc, etc. Aí você vai ver dependendo do caso. Aspirações. Isso aqui também vem da CTR, também vem da psicologia positiva. E é muito importante você saber as aspirações e valores. Lembra que eu acabei de falar da minha paciente, que ela tem várias questões, mas com a filha é diferente. Que a filha é um porto seguro para ela. Então, como eu sei que a família é um valor muito forte para ela, principalmente quando a gente fala da filha, quando eu preciso, eu recorro à filha. Recorro no sentido de trazer a filha na sessão para que ela entenda. Então, lá no início, quando ela estava depressiva e ela estava pensando em se matar, ela não se matou por causa da filha. Porque quem iria ficar com a filha dela? E aí eu utilizo, às vezes, essa menina justamente porque eu sei que é um valor muito forte para essa paciente. E também já utilizei muito a maternidade dela para mostrar o quanto que ela é capaz. Porque ela é mãe solteira, ela teve que criar essa menina desde o início sozinha, sem ajuda de ninguém. Né? Hoje ela tem um pouco de ajuda da mãe dela, mas a mãe dela já é idosa. Então, às vezes, ela atrapalha mais do que ajuda, porque ela também tem as questões dela, tadinha. Então, eu utilizo os valores dela para fortalecê-la. Mas aqui, voltando para a aspiração. A aspiração é tudo aquilo que o seu paciente ele deseja. Então, ele tem a aspiração de ser bem-sucedido. Ele tem a aspiração de ter uma família grande. Ele tem a aspiração de viajar ao mundo. Sei lá. Isso aqui você pode questionar o seu paciente. Ele, às vezes, vai trazer naturalmente, mas você pode questionar para ele o que seria, né, a felicidade total para ele, qual seria o objetivo maior dele, onde que ele estaria feliz, etc, etc. E valor é tudo aquilo que de fato importa para a pessoa. É para aquilo que ela é inclinada. Então, por exemplo, muitas pessoas, como a gente está num país cristão, muitas pessoas vão ter um valor na moralidade, na religião, no certo e errado, na justiça. Isso são valores. Na família, a gente também vai ter, como a gente está no país capitalista, nesse caso, as aspirações de onde a paciente está depressiva. Como assim? Não entendi, Karina. Para de abrir o microfone para tentar falar. Porque assim, geralmente quem está depressivo, ele não tem assim ânimo para conquistar algo, não é? Motivação.
Aí eu fiquei sem entender essa questão, assim. Ah, tá, entendi. Porque, às vezes, assim, a pessoa não consegue enxergar essa questão assim, dos objetivos, dos sonhos, né? Nesse Sim. sentido. Tem uma técnica muito boa para você trabalhar com pessoas que estão desmotivadas para entender quais são as aspirações dela, que é o dia do milagre, ou o dia dele. Não sei se você já ouviu falar. Mas é muito simples. Você vai chegar para o seu paciente e vai perguntar assim: se amanhã, Karina, você acordasse e você não tivesse nenhum desses problemas que você me relatou, aqui você pode falar os problemas que ele te relatou. Se você acordasse amanhã e você não tivesse nenhum desses problemas, o que você faria? Aí ele vai falar: eu viajaria ao mundo, eu namoraria, eu teria um filho, eu começaria um negócio. Aí ele vai conseguir chegar. Alguns pacientes vai ter alguma dificuldade para chegar nisso, porque realmente depende, de fato, da esperança do paciente, mas mesmo pacientes depressivos, eles têm aspirações. Indiretamente vai falar. Mesmo essa paciente mesmo que eu falei, como eu disse, ela chegou com depressão. E aí eu apliquei o dia D na segunda sessão para trabalhar a motivação dela. E aí ela me trouxe que ela queria ter o próprio negócio, que ela queria viajar ao mundo, que ela queria ficar só ela e a filha. Ela trouxe várias aspirações dela. E aí a gente foi trabalhando, eu trabalhei muito no início a motivação dela. Se ela até hoje não saiu da terapia por causa disso aí. Porque ela realmente acredita que eu vou mudar a vida dela. Às vezes eu desacredito, mas ela tá lá, firme e forte. Então, dá para a gente trabalhar aqui. Sabe as perguntas relacionadas a valores da inspiração? Você acha que vale perguntar? Pode perguntar para o paciente. Não tenha medo. Isso é até importante para a gente fazer uma sessão mais positivista. Tá? Isso é da psicologia positiva. Qual é a sua aspiração? O que você mais deseja nesse mundo? Se você não tivesse nenhum desses problemas, se você tiver com dificuldade, né? Mas eu não consigo nada. Se você não tivesse esses problemas, se você fosse uma pessoa que conseguisse tudo que você queria, o que você iria fazer? Né? E o valor você pode questionar, né? O que é mais importante para você? O valor vai se mostrar muito assim. Se você não tivesse mais nada, qual é a única coisa que você iria querer? Eu ia querer estar com a minha família. Eu ia querer ser bem-sucedido. Se eu pudesse escolher uma coisa no mundo, o que você ia querer? O valor vai se mostrar aí. Mas o valor é um pouco mais fácil porque você consegue perceber pelo jeito de ser do paciente. Então, se é um paciente que ele tem um valor na moralidade e na justiça, ele vai ser mais certinho, ele não vai atrasar, ele vai ser bem polido, sabe? Você consegue já ter algumas hipóteses de qual que é o valor dele. Você pode questionar, mas ele já vai mostrando ali do jeito de ser. E uma coisa muito importante, geralmente, o que fez o paciente adoecer foi alguma questão com valor. Quer ver um exemplo? Eu vou trazer novamente o livro da Judite, né, a nossa Bíblia da TCC, a terceira edição, quando ela vai falar sobre o Wave. O Wave, ele teve uma história de vida difícil, ele teve que cuidar dos irmãos, o pai, a mãe dele, era só ele, a mãe dele, os irmãos, e ele teve que ser adulto muito cedo. Nada disso adoeceu ele. Ele, por mais que tenha tido essa história difícil, ele aguentou o trampo. Quando foi que Abe deprimiu? Quando ele perdeu o emprego. Porque o valor dele era o trabalho. Pode ir lá ver. Ele sofreu tudo aquilo, mas para ele era de boa. Isso contribuiu para o desamparo que ele teve, obviamente, porque ele nunca fazia o suficiente para a mãe dele, mas até ali ele aguentou muito, ele não deprimiu, ele não ficou doente, ele não teve nenhum transtorno. Ele foi ter a depressão, ele foi desenvolver a depressão quando ele fica desempregado, quando ele é demitido do trabalho dele, ao qual ele trabalhava há anos. E ali a gente tem o valor do Wave, ao trabalho. Então, geralmente, é o valor que vai fazer o paciente adoecer. Ele está desconecto com o valor, aliás, que vai fazer ele adoecer. E justamente quanto mais ele estiver perto do valor dele, porque o valor ele nunca vai alcançar, é sempre o horizonte. Mas quanto mais perto ele estiver do valor dele, quanto mais direcionado para o valor dele, mais saudável. Então, eu, Camila, eu tenho 2 valores muito fortes, que é trabalho e família. E o que acontece é que muitas vezes um fica batendo no outro. Eu só comecei a ser mais saudável, a ter menos problemas de ansiedade, de surtos, essas coisas,
quando eu consegui equilibrar, mais ou menos, porque nunca fica exatamente equilibrado, as duas coisas, os dois valores. Porque ou eu focava muito no trabalho e esquecia da família, ou eu focava muito na família e esquecia o trabalho. Eu nunca estava, de fato, saudável e feliz. Então, saber dos valores do seu paciente também é importante para poder delimitar outros objetivos aqui, porque você vai se direcionar sempre ao valor daquele paciente. Tá? E quando eu falo família, não é exatamente a família, pai e mãe. Às vezes tem a ver com relacionamento no sentido dele constituir a própria família. Tá? Não necessariamente está falando de pai e mãe. A gente pode estar falando no sentido de ele tem valor na família e ele quer construir a própria família. Ele quer ter a família dele com o marido, com o filho, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio. Essa é a aspiração dele, porque o valor dele é família. Bom? Aqui é para vocês analisarem a relação terapêutica do paciente, que vocês têm com o paciente, se ele confia em você, se ele se abre facilmente, se ele evita muito alguns assuntos, tudo que você perceber que tem a ver com a relação que vocês, com o vínculo que vocês criaram, você vai colocar aqui. E aí vai bater de encontro com as dificuldades, né? Então, se é um paciente que ele está evitando muito, que ele está faltando na sessão, que ele está desmarcando várias vezes, isso tudo a gente precisa saber até para analisar. Que a psicologia, o lado bom da terapia, aliás, é que todo problema é pauta. O paciente está faltando demais, pauta. O paciente está atrasando o pagamento, pauta. O paciente não está fazendo plano de ação. Todo problema que existir vai virar um objeto de análise para virar objetivo. Então, o lado positivo é esse. A gente não vai focar só no problema, a gente vai focar em qual solução que eu vou trazer para resolver. E, por fim, o planejamento das sessões, que aqui você vai colocar o que você vai fazer em cada sessão, a partir dessa que você está analisando. Para fazer isso aqui, você precisa que todo o resto esteja mais ou menos respondido. Porque eu não vou conseguir saber qual que é o meu próximo foco da sessão se eu não sei o objetivo. Se eu não sei qual que é o valor que importa para o meu paciente, se eu não sei se eu tenho que reparar a relação antes, ou até o que a gente viu antes, se eu não sei como esse paciente funciona de uma forma, sob a ótica TCCista, se eu não sei qual que é o transtorno dele, se ele tem um transtorno. Então, tudo aquilo que a gente respondeu lá atrás foi para a gente chegar aqui e conseguir responder com mais facilidade. Por isso que quando vocês falam, o que eu faço com esse paciente? Primeiro a gente vai ter que analisar, depois a gente vai ter que conceituar, porque aí sim eu vou conseguir entender para onde eu vou. Tem uma frase de Alice no País das Maravilhas, que ela está falando com um gato, ela pergunta assim, ela fala que ela está perdida, pede ajuda. Aí ele fala, para onde você vai? E ela fala, não sei. E aí ele diz a seguinte frase, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho é válido. Às vezes você está perdido, não porque é difícil aquele caminho, porque você ainda não entendeu para onde você tem que ir. Você só vai saber para onde você tem que ir quando você tiver feito aquelas outras partes. Ok? Fechou? Eu tinha trazido aqui um exercício prático, mas não vai dar tempo da gente fazer. Então, eu estou tendo uma ideia. Eu vou mandar esse exercício aqui para vocês. Aliás, eu vou mandar os slides também. Vocês vão olhar esse exercício, que é um caso fictício. Eu acho que eu tirei daquele livro branco do casos do DSM. E vocês vão tentar fazer a formulação dele. O que vocês me dizem? Vocês topam? Boa! Então, pode ir respondendo, tá? Se vocês quiserem, né? Eu vou ser de fulana, falei com ela, vou me juntar aqui para a gente fazer juntos. Agora é a hora, minha gente, porque o grupo também está aqui para a gente fazer network, para a gente trocar. Tem muita gente boa aqui, né? Que inclusive teve muita gente boa que nem conseguiu também terminar a aula, porque, né? Assunto extenso que eu invento de trazer. E aí vocês podem ir compartilhando o que vocês estão conseguindo e até tirar dúvidas ali no grupo sobre um caso que fica mais fácil quando é fictício, porque aí você não tem todo aquele dedo de aí, será que eu vou falar e alguém vai saber de quem que eu tô falando? Aquelas fantasias que a gente tem, né? Então, vou mandar os slides para vocês depois.
Vocês têm muita coisa aqui, tá? Vai colocando lá na formulação, que eu também vou mandar. E vocês vão tentando responder para ver se vocês conseguem desenvolver um pouco mais. Porque, como eu falei, formulação a gente só vai aprender se a gente praticar. E aí eu sempre indico ou você pegar um caso fictício, no sentido de pegar livros de psicologia, como eu fiz, ou até séries que você gosta, né? Eu brinquei aqui que eu conceituei o Bentinho, eu conceituei mesmo o Bentinho. Você pode pegar livros, séries, filmes, enfim, aquilo que já é interessante para você, para ficar um pouco mais fácil de fazer a atividade. Tá certo? Alguma dúvida? Vou enviar no grupo o slide e a aula. A gravação também. Tudo bem, minha gente. Eu vou... Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da nossa aula de hoje? Pode descascar aí. Achou muito boa? Necessária? Teve alguma coisa que eu falei que vocês não gostaram, que vocês não entenderam, que acharam ruim? Pode falar. Minha terapia segunda, já eu trabalho isso. Maravilhosa. Bom, gente, fico muito feliz de verdade. Muito, muito feliz. Porque, como eu falei antes de começar a aula, eu aprendo muito quando eu faço isso, quando eu venho aqui expor para vocês. E eu sei que vocês também acabam aprendendo algumas coisas, porque, né, a gente se isola muito na psicologia. Eu nunca gostei disso. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de trazer as pessoas para perto de mim. Por isso que eu inventei essa história de grupo e de aulas, etc. E eu fico feliz que vocês estejam participando e gostando. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica que vocês também podem fazer, tá? Não tem problema. Fica à disposição. Se não quiser mandar no grupo, pode mandar no meu PV. E muito obrigado por hoje, por vocês não me terem deixado sozinha aqui, falando sozinha com as paredes, que eu não tenho calma, tá? Muito obrigada. A aula já, assim que terminar de subir, que ele demora, eu lanço lá para vocês. A aula e o slide vai ficar no drive que está lá na descrição do grupo, tá? Sempre vai ficar lá. Mas eu mando também na conversa, tá bom? Obrigada por hoje, vocês são maravilhosos. E até uma próxima aula. Beijo para vocês.